queridos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Este é um momento tão gratificante para nós, quando nos reunimos para cultuarmos ao Senhor. De todas as maneiras que temos de cultuar a Deus, essa é uma das que mais me dá prazer, é cultuar na congregação, junto com os irmãos. Sentir o calor da presença e da inspiração de cada um de vocês para cultuar, me alegra muito. Eu acho que isso deve se dar também com vocês, não é? Então eu quero convidá-los a se colocarem de pé, porque este é um momento em que todos vamos nos alegrar diante de Deus através desse culto. Ok? Quero mais uma vez, como é de costume, chamar a atenção da congregação para que esteja inteira neste momento de culto. Sinta-se livre diante de Deus. Adore-o, cante louvores, manifeste pelo teu corpo, pela tua alma e pelo teu espírito esta adoração e o louvor que a Deus devemos, não é? Deus é digno de todas essas coisas. Portanto, com toda a consciência, com plena consciência, vamos adorar a Deus, e começando a fazer isso pelos louvores. Portanto, louvando a Deus, comecemos com um aplauso ao Senhor por tudo de bom que Ele é, por tantas coisas que Ele tem feito e continuará fazendo. Louvemos ao Senhor. Deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. É um pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. É um pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei, eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata, porque a tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Abre a tua boca e sai cantando pro Senhor. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. É o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. É o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Quero ouvir a igreja cantando, eu te louvarei, eu te louvarei
nossa canção para Ti, Senhor. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. A Tua presença me basta. A Tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar. Eu não posso deixar de Te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar Tua presença. É o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o Teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de Te amar. Eu não posso deixar de desejar. É um pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o Teu rio de vida, Deus, que me sustenta. A igreja, eu não posso deixar de Te amar. É um pão vivo que desce. É o Teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar Tua presença. É um pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o Teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de Te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar Tua presença. É o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o Teu rio de vida que me sustenta. É o Teu rio de vida que me sustenta. Teu rio de vida. É o Teu rio de vida que me sustenta. Aleluia. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Ele é bom o tempo todo. Ele é bom e Ele só coloca coisas excelentes na nossa vida. E a proporção que Ele tem colocado em nossas vidas, nós precisamos devolver também com excelência. Se é um louvor, que sai de nós um perfeito louvor. Se é uma adoração, que sai de nós a perfeita adoração dos nossos lábios. Amém? Hebreus capítulo 12, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Se você tem uma Bíblia e deseja acompanhar, abra no livro de Hebreus capítulo 12, o versículo 1. Se você não tiver uma Bíblia, não tem problema, você pode nos ouvir. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Amém? O apóstolo diz, para desprendermos essas coisas, correr, sair de perto e correr perseverantemente essa carreira. Quando a gente está correndo algum percurso, sempre vai aparecer algum obstáculo. Mas o que ele nos ensina é que nós precisamos nos livrar. Porque enquanto a gente começa e continua dando desculpas naquelas coisas que já não deveria fazer parte da nossa vida, a gente não consegue sair do lugar. E a gente não tem força para entrar no novo ciclo. E Pedro diz que nós precisamos ter uma fé. E essa fé precisa estar aliada a alguma coisa. Ele fala a virtude. A virtude, em outras versões diz a virtude e também ao poder. Chegará um momento na minha e na sua vida que nós só conseguiremos ultrapassar, chegar do outro lado, se na nossa fé houver virtude, se na nossa fé houver poder. E essa fé que nós carregamos dentro de nós, ela precisa gerar uma explosão para que a gente entre no novo ciclo. Então nessa noite eu quero convidar você a entrar nesse novo tempo. É tempo de romper em fé.
Eu quero estimular você a declarar no teu espírito nessa noite que você vai entrar no novo tempo com sua fé e numa nova dimensão. No nome do Senhor Jesus, você vai romper. Aleluia. Oh, aleluia. Cante junto conosco. Cada vez que a minha fé é provada, não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Segura firme no Senhor. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Te prepara para o novo tempo. O Senhor Jesus vai te levar para o novo tempo. Ele vai transportar você e sua fé para o novo momento. Oh, aleluia! Declare desde o início. Cada vez que a minha fé é provada, deixa a tua voz sair do teu espírito, do teu corpo, da tua alma. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto. Oh, glória a Deus. Minhas provações não são maiores, nunca serão, e não vão me impedir de caminhar. Olha o que vai acontecer. Se diante de mim não se abrir, o Senhor traz sempre a solução. O som dessas voz, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover aquilo que é impossível, que ninguém acredita que você vai conseguir. No Senhor Jesus, fruto do teu trabalho, da tua fé. A cada dia vou viver. Mais uma vez, a igreja toda como um lindo coral. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver,
rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Essa será a nossa realidade, dia após dia rompendo em fé. Eu e você não podemos ter uma fé aposentada. Eu e você não podemos ter uma fé enferrujada. Precisamos ter uma fé ativa, ativa no Senhor Jesus. Tão importante quanto iniciar uma caminhada motivado, é você concluí-la também cheia de estímulo. E chega o momento da caminhada de Josué que ele está um pouco desanimado, um pouco sem coragem. Acontece isso com a gente de vez em quando. Mas o Senhor Jesus chega para ele com uma palavra poderosa. Em algum momento da sua vida você estava fraco e o Senhor Jesus trouxe uma palavra de conforto e consolo para você? Deus é sempre assim, Ele nos surpreende. E Ele disse assim a Josué: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se assombre nem te desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A partir desse momento, Josué, ele tinha uma palavra de Deus. E saiba de uma coisa, querido: aquilo que sair dos lábios do Senhor Jesus tem prioridade sobre a terra. Tudo aquilo que o Senhor Jesus declarou na tua vida vai acontecer. Não importa o lugar onde você esteja, não importa o país, vai acontecer. E precisamos ter uma fé perseverante. Não podemos parar no meio do caminho. Sabe, o perseverante, nós aprendemos domingo passado que o perseverante é aquele que tem uma inspiração, né? Ele tem convicção que dentro dele existe algo maior do que ele. Está possuído por uma voz que chegou bem fundo no coração dele e foi semeado uma semente. Você não é um teimoso, você é um perseverante. Então segura firme, continua falando daquele mesmo assunto. Não desanima, te levanta de manhã cedo, dá um tapa no seu rosto, olha para dentro de você. Você é um glorioso, você é uma gloriosa. Dentro de você tem uma semente, tem um Espírito poderoso. E em todos os momentos, saiba disso, em todos os momentos o Senhor estará com você. Você tem um Deus e o seu nome é Senhor. O seu nome é Senhor. A promessa dele é que todos os dias, até a consumação dos séculos, Ele estaria comigo e com você. Glória ao nome do Senhor. Momentos de dor que se ver o rei, heróis não podem morrer. Sou filho que não luta só, nem abatido na afronta. Estou mais perto de chegar, não vou recuar. Há um segredo em poderá impedir. Meus sonhos clamarão por mim e me dão forças para prosseguir. Com minha voz eu gritarei. Sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta por mim. Você não está sozinho. Aquele que não nos abandona. Declare mais uma vez do início. Em momentos de dor que se vê o rei, nossa canção. Sou filho que
não luta só, nem abatido na afronta. Estou mais perto, falta só um pouquinho. Não vou recuar, é um segredo. Deus é teu segredo. Meus sonhos clamarão por mim e me dão forças para prosseguir. Com minha voz eu gritarei. Sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta por mim. Sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta. Se ergue em fé nessa noite e declare: não recuarei, não recuarei. Eu quero, sem maior espaço, voltar ao Éden. Desculpe se eu insisto nesse tema. Quero voltar ao Éden. Quando o homem está vivendo naquela que eu chamei de zona crepuscular, o homem que está flutuante, num estado de suspensão, o homem que nem vive eternamente, nem morre eternamente. O homem que estava no jardim nem era eterno, nem era finito. Ele estava numa espécie de estado de suspensão entre a mortalidade e a imortalidade. Era como se sua natureza ainda estivesse indeterminada. Naquele momento, Deus dá ao homem o privilégio de escolhas, o privilégio de tomar decisões. Não confundamos a liberdade que nós temos de tomar decisões e chamar essa liberdade de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é outra história. O livre-arbítrio é uma doutrina que não tem a ver com essa escolha dos homens. A escolha que eu faço não se chama livre-arbítrio do ponto de vista teológico. Do ponto de vista teológico, a escolha que eu faço, a decisão que eu faço, eu não posso rotular como livre-arbítrio. Isso é outro caminho, outra escolha, é outro conceito a ser desenvolvido. Todavia, o homem está ali, exatamente como Israel estava no deserto. E eu li a semana passada o texto de Deuteronômio, que diz que Deus chama Israel e diz: olha, você tem duas escolhas.
Você pode escolher pelo caminho da obediência e da vida, e você pode escolher também pelo caminho da desobediência. A escolha é sua. Israel, que saía do Egito, também está nessa espécie de zona crepuscular, num ambiente em que ele nem está salvo, nem está condenado. Ele está nessa zona de suspensão. Nesse mesmo ambiente se encontra Adão e Eva. Eu estou fazendo uma recapitulação acelerada, esse assunto está na internet, nós estamos no 3º capítulo dessa mensagem que eu chamei O Homem e Suas Escolhas. No capítulo 1 e capítulo 2 eu estou tratando mais objetivamente desse assunto. O texto de Deuteronômio que eu citei é 30, versículos de 14 a 19, por aí. Muito bem, de volta ao Éden, nós vemos o homem tomar uma decisão, e ao invés de caminhar pela riqueza da árvore da vida, ele toma uma decisão de caminhar na direção da árvore do conhecimento do bem e do mal. É uma escolha sua, uma decisão sua, que todavia vai gerar consequências extremamente drásticas no planeta. Eu, semana passada, refletia sobre esse assunto e eu dizia que ali no Éden o cataclismo gerado foi de proporções incontroláveis, uma tragédia que não se podia ou não se pode aquilatar. Aquele homem que se movimenta pela árvore do conhecimento do bem e do mal, ele escolhe um caminho de extremo perigo. Ao invés de descobrir o novo mundo do conhecimento do bem e do mal, ao invés de equiparar-se à divindade, o homem descobre leis perigosas, ele aciona um gatilho perigoso e, naquele momento, é disparado na vida desse ser humano uma lei que eu estou chamando de lei da psicose básica. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, por gentileza. Olha o que acontece. Romanos capítulo 3, versículo 23, primeiro. O que o homem faz nesse momento, esse cataclismo, ele faz nascer uma nova lei. Não mais a lei da árvore da vida ou a lei do conhecimento do bem e do mal. Ele aciona uma nova lei que vai comprometer todo o interior de um ser humano, que é a lei do corpo do pecado. E a gente já tratou disso, mas nós vamos tratar hoje de novo. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 5, 12 diz assim, você pode folhear aí: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Salmo 51, 5, que diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ponto. Eu levei anos para entender que o pecado, e desculpe se eu estou batendo nessa tecla, porque foi um assunto que eu levei anos para descobrir, para entender, porque meu comprometimento teológico não me deixava ver, enxergar isso que eu quero compartilhar com você. Toda vez que eu lia, ouvia ou falava a palavra pecado, normalmente ela estava associada a algum deslize moral.
E normalmente o conceito do pecado, na minha mente, ela tinha uma relação direta com algum tipo de deslize da imoralidade, ou no máximo um deslize ético entre as relações. Só que o pecado, ele é mais trágico, ele é mais cataclísmico do que um deslize moral, do que um conceito que caminha pela moralidade ou pela imoralidade. A tragédia do pecado seria muito reducionismo da minha parte tentar conceituar o pecado no plano da moralidade. Pois imagina, se eu sou correto moralmente, então eu não tenho pecado. Mas não é disso que Paulo está tratando e nem era disso que o salmista estava tratando. Tanto Paulo quanto o salmista estão tratando de um sistema que controla o interior do ser humano, o sistema do pecado, que nasce da palavra pecado, nasce da palavra pé. Pecado nasce da palavra pé. Pecado é tropeção no próprio pé. É o que significa pecado, é tropeçar no próprio pé. Nesse tropeção que Adão comete dentro do Éden, ele não comete uma imoralidade, ele gera uma tragédia, ele compromete o seu interior. O seu interior é deformado pela escolha equivocada, porque ao invés de escolher a expansão da árvore da vida, eu estou fazendo uma abordagem teológica, viu, gente? É claro, né? É claro. Não estou me esforçando para ir para lugar nenhum, mas ficar dentro dessa abordagem teológica do conceito do pecado. Porque o conceito do pecado é um conceito muito tratado dentro da teologia, e eu quero desmistificar isso e reconceituar melhor o conceito do pecado, porque eu acho que a gente, quando fala pecado, a gente está falando de culpa, a gente está falando de coisa feia, não é? Não tá falando, mas não está falando da tragédia, que é a maior tragédia, que é o pecado, e não o acidental pecado, a inclinação para um acidente de percurso na minha caminhada. Ali dentro do Éden, o homem aciona o gatilho de uma nova lei, uma lei que vai governar o seu interior a partir daquele momento. E ao invés dele descobrir as grandezas e as grandes diferenças entre o bem e o mal, o que ele acaba fazendo é desvendando novas leis e gerando dentro dele distorções de proporções que a gente não pode calcular. Ele se desorganiza internamente. Deus o cria organizado, pronto para governar todo o planeta, mas ele se desorganiza quando acessa esse portal dessa nova lei que é acionada com aquilo que a Bíblia chama de a queda de Adão. A queda de Adão não foi comer uma maçã, a queda de Adão não foi manter relações sexuais com Eva, a queda de Adão foi acionar uma nova lei que governou o seu interior a partir daí. E o gene adâmico, da natureza adâmica dos nossos primeiros pais, começou a ser transferido. Então a queda alcançou todos os homens. Essa separação, esse hiato, esse vazio, essa vacância existencial do ser humano, ela é acionada dentro do jardim. E os homens que nascem desta relação natural de Adão e Eva, que somos nós, eu e você, esse é o mundo bíblico, esse é o mundo da nossa fé, todos nós nascemos dessa descendência, desse gene contaminado de Adão, desta queda, desse desmonte de Adão, desse acesso fora da vida. Ele acessa a tragédia da existência, e o homem fica confuso internamente, começa a ser governado por sentimentos tenebrosos. Seus primeiros filhos, Abel e Caim. Abel começa a ser governado pela indiferença.
E dentro de um ambiente doméstico, a indiferença que Caim, eu falei Abel, mais conhecido como Caim. Caim passou a ser governado por uma natureza perigosa, que é a natureza da indiferença. Imagina você que a indiferença está dentro de cada criatura humana, que foi um desdobramento dessa desordem, desse desbussolamento interior do ser humano. Então, a queda tem menos a ver com imoralidade. É claro que a imoralidade é resultado da queda, mas não é a sua origem. A origem é o desequilíbrio interno, a origem é a anarquia do coração, a origem é esse coração perdido, é a vacância existencial, esse buraco existente na natureza humana. Caim está ali, sendo gerado dentro de um ambiente familiar, mas ele é indiferente. Ele comete suicídio ou homicídio emocional. Antes de cometer o homicídio de fato, ele comete homicídio emocional, ele gera indiferença na relação. Sabe, está ali, ele é resultado do gene do seu pai Adão. E nesse gene adâmico, ao invés de incentivar a vitória do seu irmão, ao invés de aplaudir o outro, o que ele faz é mantê-lo em indiferença. Então, no diálogo de Deus com ele, diz: Caim, onde está teu irmão Abel? Ele diz: acaso sou tutor do meu irmão? Acaso eu sou pastor do meu irmão? Acaso eu tenho responsabilidade sobre ele? A resposta de Caim para Deus é a resposta da indiferença. A indiferença estava dentro dele. O homem começou a se desorganizar logo no primeiro desdobramento do seu gene. E bem ali dentro do Éden, bem ali dentro da primeira família, dentro do ambiente doméstico, nós vemos o homem começar a se perder internamente. Ele se torna, entre aspas, pagão, desorientado, fora de foco. Aquele homem que Deus havia criado não estava mais ali. Por que que você acha que na voz do Éden, quando Deus pergunta: Adão, onde estás? Será que Deus perdeu geograficamente Adão dentro do jardim? Será que Deus não sabia onde estava Adão? Não, a pergunta então não pode ser, a resposta então não pode ser tão lógica quanto nos parece. Do que é que Deus está falando? A pergunta dele tem a ver com o quê? É assim, gente, é que o Adão que Deus havia criado não estava mais ali. Ali estava um Adão que havia se tornado, não o Adão que Deus havia criado. O Adão que Deus havia criado havia se perdido de si mesmo. Essa história de Adão, às vezes se parece com a minha história. Às vezes se parece com a história de amigos que eu conheço, que à medida que o tempo passa, ao invés deles irem se encontrando com eles mesmos, eles vão se perdendo deles mesmos, e quando eles acordam, eles não são mais eles. Estava vendo hoje uma entrevista que a Veja fez com o Cortez, o secretário do Rio, de Sérgio Cabral, e me doeu também, quando a mulher dele diz para ele: há um Cortez que você se perdeu dele. Há um Cortez que é um homem bom, que ajudou muita gente, mas o orgulho fez você se perder. É que o orgulho faz a gente se perder, faz a gente ficar confuso, e o orgulho é resultado da queda. Sabe? Não pense no pecado como um ato sexual desordenado, porque você vai reduzir esse conceito. Não é que isso não seja.
não é? A traição sexual não seja um pecado. Mas isso é reduzir demais a tragédia do pecado. A tragédia do pecado fez eu e você ficarmos longe de Deus. Nos afastamos. Aí nos sentimos orgulhosos, nos percebemos arrogantes, perdidos da essência limpa, pura, saudável que cada um de nós nasceu para ter. Fomos arrancados do Éden, fomos tirados para fora do Éden, porque a queda nos apartou da árvore da vida. A queda nos lançou para fora da possibilidade de viver eternamente. E viver eternamente era mais do que uma relação com o céu, era o céu na terra, era o reino dentro de nós, era a árvore da possibilidade de nós vivermos sem parâmetros a grandeza do reino, a grandeza da vontade de Deus e a nossa grande amizade com Deus. Fomos arrancados dessa possibilidade. Lá estavam os 2 querubins com espadas flamejantes cerrando a entrada do Éden. Semana passada a gente viu como Deus começa a dialogar logo no Êxodo. Quando Israel é tirado do deserto, é levado para o deserto e Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu vou te dar um projeto e trate de fazer segundo o modelo que eu te dou. Você vai criar um tabernáculo, e Deus dá o desenho do tabernáculo. E nesse desenho do tabernáculo tem um segredo muito interessante. Ele é todo cheio de segredos, mas ele dá a Arca da Aliança e coloca dentro da Arca da Aliança a tábua da lei, o pote de maná, a vara de Arão, e coloca na tampa dessa arca, que é chamada de propiciatório, 2 querubins. 2 querubins. 2 querubins estavam lá no Éden, impedindo que o homem voltasse para ter acesso à árvore da vida. 2 querubins na tampa do tabernáculo. Nesse caso, os querubins convidavam o homem para ter acesso ao interior da arca. Lá dentro da arca estava o que Salomão vai chamar de árvore da vida. Provérbios capítulo 3, Salomão diz que a Torá, a palavra, é a árvore da vida. Salomão ressignifica a árvore da vida, e ao invés da árvore da vida ser uma árvore que conduzia o homem, Salomão está chamando de que a Torá é a árvore da vida, e a Torá estava dentro da arca, e os 2 querubins tocam com a ponta de suas asas, indicando um novo acesso, o homem tendo acesso à árvore da vida, e a árvore da vida era a Torá. A palavra é a árvore da vida. João capítulo 5, Jesus diz assim para os fariseus: vocês examinam as Escrituras, pensando que nas Escrituras estão a vida eterna. O que vocês não sabem é que as Escrituras estão falando de mim. Sabe o que Jesus está fazendo? Ressignificando e dando um novo sentido à árvore da vida. A árvore da vida é Jesus, e o nosso acesso a Ele gera vida em nós. Eu conceituei também a palavra redenção, e eu espero não ter que voltar mais este ano a falar sobre isso. E eu pedi que você lesse comigo a palavra redenção. Leia. Pode mentalizar aqui a palavra? Você encontra a palavra Éden dentro da palavra redenção? Sim ou não? Se esforçou e viu? Éden. São. Redenção é um fundamento teológico de vida. Redenção tem a palavra ré, de para trás, Éden e ação. Redenção foi o que Jesus fez lá na cruz. Substituiu-nos.
na natureza adâmica contaminada, o que Jesus fez foi acabar com esta natureza adâmica, nos substituindo nesse tribunal planetário, entregando a sua vida pela nossa. Ele nos substituiu. Leia comigo, eu não vou me perder, mas leia comigo esse texto, por favor. Novamente. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nesse mesmo texto diz que a vida veio por meio de um só, Jesus Cristo. O pecado entrou por um, mas a vida entrou por meio de um só, Jesus Cristo. O que aconteceu foi que, por meio do primeiro Adão entrou a morte, entrou o pecado, por meio de Jesus Cristo entrou a vida. Ele foi a nossa redenção, aquele que nos fez voltar ao Éden, aquele que se apresentou para nós como a árvore da vida. Eu lia domingo passado Paulo dizendo: o inscrito de dívida que era contra nós foi rasgado na cruz, a dívida cessou, ele nos aproximou dele. Eu gosto de pensar com o pensamento de Paulo, ele é muito lúcido com relação ao Evangelho. Paulo, do capítulo 1 até o capítulo 6, ele vai usar a palavra pecado no singular, e a partir do capítulo 6, ele vai usar a palavra pecado pluralizando. Quando Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 6, fala de pecado, ele fala de um sistema que governa meu humor, minha psicose, minhas loucuras, meus apetites naturais. Pecado, uma lei que governa o meu interior. Ele vai chamar de a lei do pecado e da morte. A partir dali, Paulo vai tratar dos sintomas do pecado. Então ele vai falar da ira como pecado, ele vai falar dos apetites desordenados, porque isso é consequência do pecado. A causa é a queda, a causa é a tragédia do nosso afastamento, a causa é a separação, é o hiato do nosso espírito com o Espírito de Deus. Esse buraco, essa vacância é chamada de lei do pecado. Agora, se ela entrou por meio de um, também por meio de um só entrou a vida. Quando eu me aproximo de Jesus, do ponto de vista teológico, eu não me aproximo de um reduto religioso, eu me aproximo da árvore da vida, porque é dele, é nessa dimensão, ele recobre o meu interior. Hoje de manhã eu tratava do assunto de como Jesus traz o reino e coloca dentro de nós. Por que você imagina que o reino de Deus entra dentro de nós? Ele entra para reorganizar o caos da tragédia da nossa origem. Quando o reino entra, ele reabilita o nosso interior, ele gera em mim e gera em você a recuperação do nosso interior. Sabe, a gente deixa de viver na tragédia do caído. O caído é manipulador. Sabe, o homem caído, o homem que não voltou ao Éden, ele é manipulador, é violento, é arrogante, é soberbo, é altivo.
E é justamente aqui que o reino de Deus entra, organizando o meu ser, fazendo de mim uma nova criatura. São Paulo diz que a divina semente entrou dentro de nós. São Pedro que diz isso, a divina semente entrou dentro de nós. Como que foi isso? Esse gene adâmico caído, que faz a gente viver nessa lei da psicose básica. Leia esse texto comigo aqui para você entender o que eu estou chamando de lei da psicose básica. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Romanos capítulo 7. A partir do versículo 5, para a gente ler objetivamente. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. O mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, do sistema. Porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, porque eu não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque se eu em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque quando eu faço o bem que prefiro, porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo da morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ponto. Eu estou chamando isso de lei da psicose básica. Esse conflito da existência,
Qual de nós um dia já não pensou: meu Deus, eu quero fazer o bem, mas o bem que eu quero fazer eu não consigo, porque parece que há um mal que é maior do que o bem que eu quero. Há um conflito dentro de mim. A literatura chega a desenhar um anjo e um demônio. Um fala no seu ouvido uma coisa, outro fala outra. E a gente está confuso, porque há um interior que não está organizado. Ele não tem compatibilidade. O bem que eu quero acaba sendo substituído pelo mal que eu não quero. E esse conflito toma conta da minha mente, toma conta do meu coração, e eu já não sei quem eu sou, eu já não sei o que atribuir. Paulo está citando a lei que governa um homem natural, quando ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Sabe o que quer dizendo? Que Jesus Cristo é aquele que interrompe esse diálogo confuso, gerando dentro de nós um apetite e uma inclinação natural para as coisas de Deus. Ele muda a nossa natureza, Ele transforma o nosso interior. Ele é Emanuel. Não é um Deus do lado de fora, é um Deus que entrou dentro de nós para regular nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos raciocínios, nossa compreensão. A experiência cristã é um mergulho na natureza divina e um mergulho da natureza divina na natureza humana. É uma misturada das duas naturezas. É Deus em mim, é Deus em você. Jesus é o Deus em nós. É aquele que deixou a eternidade para habitar o tempo e habitar em templos feitos por Ele mesmo. Carne, gente viva, pedras que vivem, tabernáculos terrestres. Deus deu a preferência de morar dentro de nós. Quando Paulo diz que nós somos novas criaturas, é que Ele entra dentro de nós e muda o pendor, a inclinação. Ele organiza a nossa mente, vai tornando saudável o nosso querer, saudável à medida que você vai andando com Cristo, caminhando com Cristo, a nova natureza vai ganhando força em você. Sabe o que acontece? Ele vai sarando suas células, suas memórias, seus sentimentos, sabe? Aquela rigidez dentro de você, a vingança que domina a natureza, o ímpeto pelo mal vai perdendo força em você. Você vai ficando forte espiritualmente na medida que você se alimenta dele. Disse Jesus: quem de mim se alimenta, por mim viverá. À medida de que você se alimenta de Cristo, que você mantém o teu espírito fortalecido, à medida que a Torá, à medida que a lei, à medida que a palavra, à medida de que a lei fala dele, Jesus Cristo, vai entrando dentro de você, você vai sendo uma nova criatura, sendo transformado de glória em glória. É como num espelho que você vai vendo a sua vida sendo transformada todo dia. É todo dia Ele entrando dentro de você, todo dia Ele mudando a sua vida, todo dia regulando o seu pensamento, todo dia regulando o seu sentimento. Sabe o que acontece? O ódio já não tem mais lugar dentro de você. A ira, a porfia, aquele ambiente de onde procede todo o mal, ele já perdeu o espaço por causa da presença de Jesus. Ele veio reinar na tua vida. Ele veio habitar dentro de você, curar todas as tuas enfermidades, desde as físicas às espirituais, todas as distorções, tudo aquilo que desajustava você internamente, sabe, tudo que fazia você tremer, o medo, a fuga, a culpa, Ele arranca de você, estabelecendo um novo governo na sua vida. Ele vai governar suas emoções, Ele governa os teus segredos, Ele vai dentro do teu pensamento, Ele vai mudando aquela estrutura caída, aquela loucura
que você vivia, ele vai mudando tudo isso, porque ele vai rompendo com esse sítio de separação, a fronteira ele vai tirando. Sabe, gente, foi lindo o que aconteceu com a vinda de Jesus. Jesus se tornou para nós a palavra prática, a palavra encarnada. Jesus trouxe para nós uma possibilidade espetacular de viver uma vida de bem, uma vida de paz, uma vida tranquila, uma vida organizada. Para facilitar tudo isso, você sabe, haviam 10 mandamentos controlando a natureza humana, 10 imposições divinas, 613 preceitos para dogmatizar o homem. A relação entre Deus e os homens era uma relação dogmática, era Deus estabelecendo seus dogmas. Aí o Verbo encarna. Quando o Verbo encarna, ele vai facilitar a nossa vida, ele vai nos dar 2 mandamentos, e vai cumprir o que Jeremias disse. Jeremias disse: eu vou colocar a minha lei dentro de vocês, a minha lei estará dentro de vocês e não do lado de fora. Vocês não serão governados por um sistema dogmático, mas a tábua do coração de vocês terá a impressão das minhas regras. Hoje de manhã eu dizia: meu Deus, se a gente se perder numa selva, digamos que a gente se perca numa selva, numa ilha, eu não tenho uma Bíblia, eu não tenho o Novo Testamento, não tenho o Antigo Testamento, os gideões não deixaram nessa ilha o Novo Testamento, esqueceram dessa ilha, não foram lá, eu não tenho nada. Você pode ter certeza de uma coisa: você não se perderá de Deus, e nem deixará de ser um bom cristão. Sabe por quê? As tábuas do teu coração, ele tatuou, marcou você com uma forma indelével, está aí como uma tatuagem dentro de você. Ele colocou uma impressão sua dentro de você. Você tem a própria lei. Sabe, Jesus se tornou o caminho para nós, e ele será percorrido em qualquer circunstância. Jesus é o caminho. O caminho era uma referência. Agora o caminho não é mais uma referência geográfica. O caminho é o meu estilo de vida. O caminho se tornou a própria pessoa de Jesus, e eu posso andar nele sem me perder. Eu não preciso mais de referência, ele é o meu caminho. O caminho entrou dentro de mim. Ele não é uma avenida dessa cidade, ele não é uma avenida desse planeta. O caminho é aquele que entrou dentro de você. Você nunca mais vai errar o caminho, pois o caminho está dentro de você. Sabe, esse mistério do nascimento, do novo nascimento que acontece na nossa vida. Quando ele nos traz de volta ao Éden, ele coloca dentro de nós tudo que nós perdemos quando nós estávamos banidos do Éden. Ele coloca dentro de nós suas melhores referências, seus melhores sentimentos. Ele nos deu sua mente. Sabe para que Deus nos deu sua mente? Vós tendes a mente de Cristo. Por que você acha que você tem a mente de Cristo? Você vai pensar como Ele, você vai enxergar coisas como Ele, você vai olhar para a vida como Ele olhou para a vida. A mente é o modelo mental que estava sobre Jesus, agora está sobre você. Sabe qual é o problema que eu acho? Que a gente tem isso como uma verdade teológica, não como uma verdade prática. A gente olha para isso e diz: oh, que lindo. Mas sabe, quando Ele nos deu a sua mente, Ele nos deu a sua mente para que a nossa mente fosse curada. O modelo caído de pensar, de enxergar as coisas, de conceber as coisas, ele foi substituído pela mente de Cristo. E à medida que eu vou caminhando com Ele, eu vou sabendo como Ele pensa, e vou caminhando no seu modelo de pensar, porque a mente dele está sobre mim.
Entrou muita coisa dentro da minha vida, gente. Ele recuperou esse meu interior, colocando dentro de mim as suas melhores referências. Tudo começa com um passo. Tudo começa com uma decisão, que você precisa continuar caminhando. Deus nos fez caminhantes, sabe? A nossa não desistência é que Deus nos tornou caminhantes. A gente acha que a experiência cristã faz de nós religiosos. Deus não nos chamou para pertencermos a uma religião. Deus nos chamou para sermos caminhantes. Sabe? Ele é o caminho. Ele é o caminho. E nos desafiou a uma caminhada. Ele nos levará a delícias da vida. Sabe, Ele vai curando, me curando. Há cerca de uns 15 anos Ele me curou de uma mente confusa. Eu sofria de um sentimento de inferioridade tão grande. Sabe o que é rejeição? Rejeição? Tem ideia? Alguém já foi rejeitado aqui? Rejeição? Eu sofria de um mal de rejeição do tamanho do mundo. Assim, já contei isso para vocês, mas eu quero te dizer como que a palavra vai recuperando. A lei do Senhor é perfeita e restaura a nossa alma. Na minha experiência pessoal era assim. Eu fui criado pela minha mãe, não pelo meu pai. E eu tinha certeza que meu pai não me amava. Era uma certeza minha. Não era uma certeza de fatos concretos, mas era o que eu achava. Que meu pai não me amava. Que meu pai me usava. Sempre. Porque ao se separarem, toda vez que meu pai ia me buscar para sair, ele dizia assim: fala com a tua mãe se a gente não pode voltar a ser uma família, meu filho. Eu ouvi aquilo, mas aquilo me dava uma raiva. Sabe por quê? Ele não estava preocupado comigo, ele estava preocupado com ele. Eu era um menino, mas eu entendia isso. E à medida que eu fui crescendo, aquilo foi se solidificando. Toda vez que meu pai tinha acesso a mim, o interesse dele era voltar o casamento com minha mãe. Assim, era algo impossível, mas ele queria que eu intercedesse por ele. Então meu pai me usava, ele não me amava. Você pode compreender isso? Sim. Você não pode imaginar o que isso causou dentro desta natureza humana. Sabe, daqueles dois vetores que eu digo que o homem social, ele necessita de ser amado e de ser aceito? É necessidade, sabe o que é necessidade, né? Duas necessidades, minha e sua. Então, para ser amado e para ser aceito, o que eu fiz? Eu criei um personagem, que não era eu, era um personagem que eu queria que todo mundo gostasse. Eu queria ser o bom moço, não é? Brincava fora de hora, só para ser o engraçado. Eu nem me tocava que eu estava sendo, ao invés de engraçado, o bobo da corte. Mas eu estava ali, desorganizado internamente, querendo ser aceito pelas pessoas. Sabe a crise de ser aceito, gente? Aquilo me desorganizou internamente, a ponto de eu me distanciar de mim, de eu me perder de mim, de eu criar um personagem e representar o tempo inteiro para as pessoas, porque aquele personagem eu entendia que as pessoas gostavam, mas de mim as pessoas não gostavam. Tá, a complicação que a lei da psicose básica gera dentro de nós. Eu vestia uma roupa que eu não gostava, eu usava uma linguagem que eu não era atraído por ela, mas aquilo era moda, aquilo fazia eu aparecer na vitrine. Então, aquele personagem que não era eu, era o cara que tomou conta da cena. Aí eu aprendi a mentir, a enganar. Assim como eu era usado, eu usava meus relacionamentos. Tive 1000 namoradas, talvez 1.200. Oh, Jesus.
insegurança. Eu queria dar um troco, uma resposta. Isso tudo estava velado. Era uma confusão dentro de mim, porque eu queria ser apreciado, entende? Como era volúvel o meu interior, até o dia que Jesus decidiu entrar em mim, e Ele me chamou, Foi um dia atípico na minha vida. Olha, Deus, quando tem interesse na vida da gente, naquele determinado momento, não importa onde você esteja, Ele vai chamar você para Ele. Eu tenho certeza disso. Gente, isso tem 40 anos, mas eu me lembro com nitidez. Eu estava numa praia chamada Açaí, era uma praia deserta, não é Açaí, não, é Açaí. Era uma praia deserta. E eu estava numa roda com aquele cigarro de maconha, um baseado, um braço de Judas. E Deus não teve escrúpulo, Ele foi lá me chamar. E Ele falou comigo, eu pensei que eu estava doidão. Pensei que tinham colocado alguma substância alucinógena naquele cigarro de maconha. Porque Deus falou comigo. No meio de uma praia deserta, só menino doido ali. E Deus falou comigo, eu quero você pastoreando minha igreja. Pastoreando a igreja eu. Mas eu tinha certeza, foi Deus que falou comigo aquele dia. Eu me levantei, tudo perdeu sentido. Sabe um estanque, um apagar de luz? Tudo perdeu sentido naquele dia. Não havia mais brilho naquilo que eu estava fazendo, não havia sentido naquilo. Eu fiquei frustrado com aquilo tudo, porque eu estava ali, mas eu não me percebia mais dali. Arrumei minha mochilinha, fui para casa e começou a minha história. Porque naquela semana, eu me rendi a Cristo. E começou uma saga. A primeira coisa que eu cheguei na igreja, eu perguntei, pastor, como a gente faz para ser pastor aqui na igreja? Eu sou pastor por opção, por vocação, por chamado, por certeza. Compreende? Eu não seria outra coisa na minha vida. Eu nasci em Deus para ser o que eu sou. Eu não estou confuso. Deus começou a mudar. Aí um dia, eu lendo a Bíblia, eu li um texto assim: ainda que teu pai e a tua mãe te desamparem, eu todavia não te desampararei. Ah, meu irmão, aquilo foi medicina para mim. Entrou, sabe, acho que você já deve ter tido uma relação com um texto assim, que ele saltou para você, sabe, que ele pulou para a tua vida, que ele se tornou vida para você, um texto bíblico que você abriu e diz, meu Deus, é Deus falando comigo. Naquele dia, aquela palavra foi assim, para dentro de mim, entrou. Eu digo, quer dizer que se meu pai, minha mãe me desampararem, Deus não me desamparará? Então esse recalque não tem sentido mais na minha vida. Sabe, quem perdeu não fui eu, foi meu pai que perdeu. Não me viu crescer, não me amou, não rolou comigo na areia, não chutou uma bola, não jogou uma bola de gude comigo, não soltou uma pipa, não me viu perder, não me viu ganhar, não me viu beijar, não me viu levar um tapa na cara, não me viu ralado, não me viu de pé, ele não me viu crescer. Quem perdeu fui ele, não fui eu, porque Deus continua sendo meu pai, não vai me desamparar. Aquela medicina curou. Eu digo, então eu não preciso representar. A árvore da vida, a árvore da vida, ela entrou dentro de mim. Eu não precisava ter um monte de namorada, eu não precisava convencer ninguém, nem abusar de ninguém, porque eu não fui abusado. Deus me amou o tempo inteiro, me guardou o tempo inteiro, estendeu a sua mão para mim o tempo inteiro. Meu interior foi sendo curado, restaurado, e à medida que a lei do Senhor, que é perfeita, à medida que eu vou tendo acesso a ela, ela vai curando a minha alma,
vai restaurando minha psique, vai mudando o meu mundo interior, vai organizando minhas emoções, de formas que eu posso conversar com alguém que me odeia sem odiar. Eu não preciso ser malicioso e maldoso, eu posso ser simples, puro, bondoso o tempo inteiro. Ninguém vai abusar de mim porque eu estou sendo puro, ninguém vai abusar de mim porque eu estou sendo bondoso, porque contra os ázimos, ou contra o fermento da malícia e da maldade, os ázimos da sinceridade e da verdade. Quem anda na sinceridade e na verdade se torna forte em Deus, poderoso em Deus. Isso é recuperação do seu interior. Viver uma vida de pureza é recuperação do seu interior. Sabe, a gente aprende a ser malandro na relação de Adão, como Caim. Aprende a aprisionar as pessoas, a odiar as pessoas, a abandonar as pessoas, mas no modelo de Jesus, não. No modelo de Jesus, meu coração é recuperado, ele é transformado. Quero animar você. Minha última palavra essa noite, quero animar você a não desanimar do teu caminho com Deus. Se está difícil hoje, continue. Não para não. Não desiste não, porque logo ali tudo vai mudar. Esperança. A minha relação com Deus é uma relação de esperança. Eu vou caminhando, e eu vou chegar bem pertinho dele. À medida que você anda com Deus, sua vida vai ser transformada de uma maneira absurda. É do tipo de Enoque. É bem do tipo de Enoque, que de tanto andar com Deus, Deus o toma para si. Alguns de vocês não estavam aqui, eu contei uma historinha. Essa é a minha derradeira história. O menino chega em casa, é um pequeno judeuzinho. Ele chega em casa e o papai dele pergunta: meu filho, quais foram as perguntas que você fez na sinagoga hoje? Ele diz: papai, eu perguntei ao professor sobre a vida de Enoque, porque que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. E qual foi a lição? Sobre a pergunta que você fez, qual foi a resposta do professor? Papai, o professor disse assim, que Enoque, ele andava com Deus. Então Enoque andava, dizia: Deus, como é que vai ser? Enoque, eu vou contar uns segredos para você. Tá bom, Deus, eu quero ouvir seus segredos. E ele andava com Deus todo dia, ele ia e vinha. Um dia, Enoque foi andando com Deus, e foi ficando tarde, foi ficando distante da sua casa, e aí Deus falou assim: Enoque, já está tarde, melhor você voltar. É só uma historinha que o rabino contou para o menino, para ilustrar a história do arrebatamento de Enoque. Enoque, é melhor você voltar. E Deus, já está tarde, eu não sei mais voltar. E o que foi que o rabino disse mais? Ele disse, então Deus falou assim para Enoque: bora, Enoque, bora comigo. Enoque disse: bora, Senhor. E o Senhor o tomou para si. Essa história me ilustra essa nossa caminhada. A gente vai indo e vai vindo, a gente vai indo e vai vindo, chega uma hora que a amizade fica tão intensa, é tão bom andar com ele, que chega um momento em que a gente se perde em Deus. Esse é o momento que Deus nos toma para Ele. A gente vai andando, e a gente não sabe mais o caminho de volta. O caminho de volta. Sabe, aquele cara que partiu, aquele caminho que você fazia, que tropeçava aqui, caía acolá, o caminho torto que você anda, você não sabe mais voltar. Não tem mais sentido você voltar. À medida que a tua relação com Deus vai se estreitando, tudo vai perdendo sentido para você. Tem mais graça, não faz mais parte dessa tua nova natureza. Minha palavra essa noite tem só um sentido: não desista da tua caminhada.
Não desista dos primeiros passos que você já deu na sua fé. Ainda que as coisas se tornem difíceis, permaneça, persevere. As portas vão se abrir, as dificuldades vão passar, você se manterá bonito, vivo, viçoso. Já já você vai estar sentindo como Ele sente, pensando como Ele pensa, falando como Ele fala. Haverá um momento em que você vai estar confuso com relação à sua própria natureza. Você nem vai saber identificar se quem abraça é você ou se Ele abraça por você. Se é Ele quem está falando ou você, porque a relação está tão estreita. Não se perca de Deus por nada nesse mundo. Em momento algum, permaneça nele. É tudo o que você precisa na graça de Deus. Na graça de Deus você não precisa sacrificar. Na graça de Deus você não tem que protocolar. Na graça de Deus tudo o que você tem que fazer é permanecer em Jesus. Permaneça nele e ele permanecerá em você. Firme-se nele e ele ficará firme em você. Ele nunca abandonará você durante todos os dias da sua vida. Amém? Quero orar por você. Está cansado da caminhada e que essa noite chegou aqui exausto, cansado, com uma vontade de desistir. Tomou uma decisão, mas ai que vontade de desistir. E hoje eu estou desafiando você a permanecer. E eu quero, junto com você, orar para que a força de Deus, a graça de Deus, seja derramada sobre sua vida de uma maneira tão maravilhosa, que suas pernas não sejam mais tentadas a voltar atrás. Quero orar por você. Se você tem sentido assim, vem estar comigo aqui na frente, vem. Quero orar junto com você. É natural que isso aconteça. É natural que o desânimo venha. É natural. Mas essa noite eu quero orar com você. Se tem mais alguém que queira se encorajar e dizer, meu Deus, eu quero ser fortalecido pela oração da fé. Quero me erguer essa noite, porque eu não vou desistir da caminhada. Jesus é o caminho e eu vou continuar o caminho. Eu posso até errar no caminho, mas eu não vou errar o caminho. A jornada pode ser difícil, mas eu vou continuar. Eu não vou desanimar, não vou desistir. Se as coisas estão apertadas, eu vou me ligar em Deus. Eu vou ajustar a minha relação com Ele. Ainda que o céu escureça, ainda que não haja fruto na videira, se faltar o alimento para o gado, eu não vou desanimar. É natural que a minha natureza humana queira desanimar, mas eu estou aferrado em Deus, ligado em Cristo, e eu quero declarar com a minha vinda aqui à frente, que eu estou disposto a não desanimar. Eu não vou desistir. Eu vou pensar com a mente de Cristo. Eu vou encontrar uma nova solução em Cristo. Eu estou oculto nele, protegido nele, guardado nele. E ainda que a escuridão tome conta do meu ambiente, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Eu sei, e eu vou me mover por esse saber.
essa consciência. Essa noite, minha mente foi lembrada de que eu comi da árvore da vida. Eu me alimentei de Cristo. Eu não vou viver uma vida confusa, desorganizada internamente. Ele é minha referência. Ele é o Deus que habita dentro de mim. Eu estou cheio do Espírito da ressurreição. Ainda que as más notícias cheguem, o meu ser não se abalará, pois eu estou ligado a Ele por entranhados laços de fé e confiança. Essa noite eu renovo o meu voto de fidelidade ao caminho. Eu declaro a minha fé e total confiança no Cordeiro de Deus. Eu me aproximo da árvore da vida como me aproximei da primeira vez. Meu vínculo é real com Ele. Minha natureza foi misturada com a natureza dele. Portanto, o Espírito dele domina o meu coração. A vontade dele é sobre a minha vontade. Eu estou submisso, obediente à sua vontade e ao seu querer. E essa noite eu me ergo, me levanto, me pronuncio, dou publicidade ao que vai no meu coração, declarando novamente: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. A sua bandeira sobre mim é o amor. Estou ligado a Ele por vínculos eternos, por laços inquebráveis. Essa noite, não só meus lábios, mas o meu corpo, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, pertence a Ele. Ele que me devolveu ao jardim, Ele que criou um ambiente de vida para mim, Ele que me tirou do estado de suspense, Ele que anulou o escrito de dívida que era contra mim, Ele que me possibilitou viver, não só existir. A Ele no meu corpo, na minha alma, na minha mente e no meu espírito, o glorifico e o glorificarei. A minha vitória é esta: que eu estou nele e ele está em mim. Eu permaneço na videira e os frutos, eles se manifestarão na minha vida. Declaro essa noite viver uma vida frutuosa para Deus. Não vou viver prostrado, cabisbaixo, derrotado, fracassado, porque o meu espírito foi restaurado por Deus. Deus gerou um novo sentido na minha vida. Eu abraço esse sentido esta noite e digo: Jesus, eu saio essa noite daqui com minha cabeça erguida, com meus pés firmados na rocha. Eu estou plantado nesta fé monolítica, sólida, rochosa. Jesus é a minha base. Eu não temerei mal algum,
Eu sei o Deus em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Saio solidificado essa noite daqui. Minha alma está convencida. Meu espírito está plantado e inabalável pela rocha da palavra. Portanto, meu corpo responderá essa noite positivamente a força que emana do meu espírito, a graça que está sobre a minha alma. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Me coloco em tuas mãos mais uma vez, Senhor, em perfeita confiança num Deus que pode todas as coisas. O Deus do impossível é o meu Deus. A Ele eu dou a honra, a glória e o louvor, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. E amém, Jesus.